Eu nunca disse isso para ninguém. Mas nos últimos anos eu passei a sentir que meu próprio filho me recebe em casa como quem recebe alguém que veio sem avisar. Eu sei que não deveria pensar assim. Afinal, Andrew é meu único filho. Mas cada vez que eu chego na porta da casa dele, fico com aquela sensação estranha de estar atravessando o território proibido. E naquela noite, essa sensação não era apenas impressão. Ela era real. Eu tinha passado a tarde toda preparando um bolo simples para levar. Nada especial, só um gesto de carinho. Eu sempre acho que pequenos gestos ainda significam alguma coisa. Talvez seja coisa da minha geração. A verdade é que eu só queria ser útil, ser vista, ser lembrada. Quando cheguei, antes mesmo de bater, ouvi risadas vindo lá de dentro. Risadas vivas, livres, leves. Daquelas que não aconteciam quando eu estava presente. Respirei fundo e toquei a campainha. A porta abriu e foi Megan, minha nora, quem atendeu. Ela me olhou como se eu tivesse aparecido sem ser convidada, mesmo com a mensagem dela mesma pedindo que eu fosse cedo se possível. Ah, oi! Ela disse como quem não sabe o que fazer com a visita. Entra. A forma como ela falou entra não era um convite, era tolerância. Eu entrei devagar. Aquela casa. Meu Deus. Até hoje eu me pego lembrando que cada pedaço daquela sala só existe porque eu ajudei a pagar. Não gosto de repetir isso, mas muita coisa ali foi comprada com o dinheiro que eu coloquei anos atrás, quando Andrew e Megan estavam começando. Mas eles nunca dizem isso. Nunca mencionam. Nunca reconhecem. Assim que entrei, percebi que algo estava estranho. A mesa estava posta. 4 lugares. 4. Eu olhei ao redor, tentando entender. Vocês estão esperando alguém? Perguntei sorrindo, como se fosse curiosidade boba. Megan fingiu que não ouviu. Ela apenas caminhou até a mesa e ajustou um guardanapo que já estava perfeitamente dobrado. O Andrew está lá fora, organizando a churrasqueira. Ela respondeu sem olhar para mim. Eu fiquei parada ali, sem saber onde me colocar. No fim, sentei na poltrona do canto, como sempre. Curioso como essa poltrona virou meu lugar aos poucos. Não porque foi escolhida para mim, mas porque era o lugar que sobrava. O lugar que ninguém queria. Quando Andrew entrou, ele me deu um beijo rápido na testa, tão rápido que nem deu tempo de sentir afeto. Mãe! Chegou cedo. Você pediu para eu vir? Ah, sim, claro. Ele falava como se estivesse distraído, como se eu fosse algo que ele precisava encaixar entre compromissos mais importantes. E eu fiquei ali, observando, percebendo o silêncio lateral, aquele silêncio que não é ofensivo, mas que machuca. O tipo de silêncio que faz a gente se perguntar se está atrapalhando. A cada 5 minutos, Megan rearrumava algo da mesa. Ela trocou talheres, copos, guardanapos, mas nunca colocava um quinto lugar. Eu tentava não pensar nisso. Tentava não imaginar que, mais uma vez, eu estava sendo encaixada depois. Eu assisti os dois conversando sobre viagens, amigos, planos, mas nada incluía meu nome. Nada. Nem uma frase como "a mãe pode ir com a gente" ou "vamos passar lá depois". Era como se eu estivesse ouvindo a vida deles pela janela. Em certo momento, Megan olhou para mim e disse: "Ah, deixe o bolo na pia, depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso." Se tem uma frase que me cansa, é essa. É a frase que se usa quando algo não tem importância. Eu coloquei o bolo na pia. Ele continuava quentinho. Nem olharam. Ninguém perguntou o sabor. Ninguém perguntou se fui eu que fiz. E então veio o momento em que meu peito apertou. Andrew se aproximou da mesa, contou os pratos e disse: "Acho que está tudo certo. Tudo certo. Com 4 lugares. Como se meu lugar simplesmente não existisse ali. Eu só consegui perguntar. Eu sento onde?" Andrew me olhou com surpresa. Como se fosse absurdo eu ter perguntado. Como se fosse uma inconveniência eu querer sentar. Megan respondeu antes dele: "A gente organiza para você depois. É que esses lugares são combinados. Combinados." Eu ouvi aquilo e senti algo dentro de mim se partir devagar. Não foi por raiva, foi por constatação. Eu não era a parte básica da casa deles. Eu era um complemento. Tentando disfarçar o nó na garganta, eu fiquei em pé, ajeitando minha própria bolsa no ombro. Meu corpo inteiro pesava. "Vou lá fora ver o Andrew", eu disse, mas minha voz saiu falhando. Quando fui em direção ao quintal, ouvi Megan comentando, baixinho, mas o suficiente. "Ela é tão sensível?" E Andrew respondeu: "Deixa, ela se acostuma." Naquele instante, eu percebi que eu não precisava me acostumar. Eles é que se acostumaram a achar que eu engolia tudo. E enquanto eu caminhava até o quintal,
eu entendi uma coisa que doeu mais do que qualquer frase. A casa que eu ajudei a levantar não tinha lugar para mim. Mas eu ainda não sabia que aquela noite iria mudar tudo. Eu ainda não sabia que, a partir daquele momento, o pouco que me restava de paciência estava indo embora. Devagar, mas de forma irreversível. E que até o fim daquele jantar, algo muito pior estava prestes a acontecer. Algo que eu jamais imaginei ouvir da boca do meu próprio filho. Quando cheguei no quintal, Andrew estava virando a carne na churrasqueira, distraído, como se nada estivesse errado. Nada. Ele nem percebeu que eu estava ali até alguns segundos depois. "Ah, mãe", disse sem olhar muito. "Me passa ali o sal grosso?" Eu não sabia se ria ou se respirava fundo. A vida inteira eu esperei por pequenos gestos dele. Uma pergunta sincera. Um abraço que durasse mais de 2 segundos. E naquela noite, a primeira coisa que ele me pediu foi sal grosso. Eu entreguei. Ele agradeceu sem olhar para mim. Fiquei ali, parada, vendo a fumaça subir, sentindo meu rosto esquentar não pela churrasqueira, mas pela vergonha. E de repente senti aquela sensação conhecida. O incômodo de quem percebe que está atrapalhando só por existir. Eu tentei puxar conversa. "Você está bem, filho?" "Tô." Seco. "E o trabalho?" "Normal." "E você tá feliz?" Ele respirou fundo, como quem acha a pergunta inconveniente. "Mãe, eu tô conversando com o pessoal no celular. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso." É impressionante como 5 palavras conseguem fazer uma mãe se sentir descartável. Fiquei quieta. Aliás, eu sempre ficava quieta. Quietude era a minha forma de amar, eu acho. Eu evitava causar incômodo, evitava opiniões, evitava pedir coisas, evitava desagradar. E ainda assim, nunca parecia ser suficiente. Andrew voltou ao celular enquanto eu observava, tentando não parecer perdida. No grupo da família do lado de dentro, a risada de Megan ecoava com força. Um riso alto, exagerado, daquele que parece chamar atenção de propósito. Eu sabia que ela estava feliz. Eu sabia que ela estava onde queria, no centro. E que eu estava onde ela achava que eu devia estar, na beira. Eu ouvi quando uma amiga dela comentou, pela porta aberta. "A sogra veio?" "Veio, né?" Megan respondeu. "Fazer o quê?" E riram. Meu peito apertou de um jeito que eu não consigo explicar. Eu me senti exatamente como elas me enxergavam. Fazer o quê? Uma obrigação. Respirei fundo, querendo não chorar. Mas a pior parte ainda estava por vir. Voltamos para dentro quando a carne ficou pronta. Eu ainda estava em pé quando Andrew disse: "Mãe, pode esperar um pouquinho? A gente vai começar a comer aqui primeiro. Depois a gente arruma um lugar para você, tá? Para mim. Depois." O modo como ele falou isso foi tão automático, tão natural, como se eu fosse a última peça da noite, como se minha presença precisasse ser encaixada, ajustada, reorganizada, mas nunca priorizada. Eu senti o estômago embrulhar. "Andrew, você só colocou 4 pratos. Então, é isso." Ele respondeu, coçando a nuca. A gente já estava organizando assim. Eu e a Megan temos recebido visitas ultimamente, e acabamos deixando a mesa mais prática. Prática. Prática seria dizer que não havia cadeira para mim. Prática seria admitir que não pensaram em mim. Prática seria dizer: "Você não faz parte do que chamamos de família aqui." Enquanto eles se sentavam, Megan olhou para mim com um sorriso pequeno, quase educado, quase cínico. "A senhora não vai ligar de esperar só um pouquinho, né?" A frase veio com aquela voz mansa que ofende sem elevar o tom. Eu respondi com a cabeça. Mas por dentro, eu senti uma pontada que só mães entendem. O momento em que percebemos que erramos ao acreditar que amor basta. A sala inteira parecia mais fria. Até a comida no prato deles parecia quente demais para mim. Eu continuei em pé, segurando minha bolsa, tentando não parecer tão deslocada quanto realmente estava. Megan falava sobre viagens, trabalho, restaurantes caros, e Andrew respondia com brilho nos olhos. Eu nunca tinha visto ele tão animado para conversar. Em nenhum momento alguém perguntou: "Mãe, senta aqui perto. Mãe, você comeu? Mãe, quer água?" Eu era um objeto dentro de uma casa que eu ajudei a levantar. E doía demais perceber isso. Foi quando algo ainda mais humilhante aconteceu. A amiga de Megan, uma mulher que eu nunca tinha visto, entrou pela porta da cozinha e, ao me ver ali, simplesmente perguntou: "Desculpa, ela é funcionária da casa?" A sala inteira ouviu.
Megan cobriu a boca, tentando esconder o riso. Andrew sorriu de canto, como se achasse engraçado. A mulher ficou vermelha quando percebeu a gafe, mas não pediu desculpa. Apenas murmurou. Ah, entendi. Entendeu? Não. Ela não entendeu nada. Mas e meu filho? Entendeu? Sentiu? Reagiu? Nada. Absolutamente nada. Ele só balançou a cabeça e continuou comendo. Foi ali que senti o estalo. Um estalo que eu fingi por anos não ouvir. O estalo de perceber que talvez eu estivesse insistindo em um lugar onde eu nunca fui prioridade. Talvez eu tivesse colocado Andrew num pedestal que ele nunca mereceu. Meu silêncio não era mais amor. Era costume. E enquanto eu tentava manter minha compostura, ouvi Andrew dizer a frase que fez meu coração murchar de vez. Mãe, você pode ficar ali no cantinho por enquanto? A gente já está terminando aqui. No cantinho, por enquanto. Parecia que eu era um item de decoração mal posicionado. Eu virei o rosto para o corredor e respirei fundo. Senti a vista ficando turva. Não era só tristeza. Era humilhação. E então, naquele exato segundo, algo dentro de mim se mexeu. Algo que eu escondi durante anos. Talvez décadas. Uma mistura de raiva, dignidade e um tipo de cansaço que envelhece a gente por dentro. E antes que eu pudesse pensar melhor, eu peguei minha bolsa. Firme, como quem segura a própria história. Mas quando eu virei para ir embora, Andrew disse a frase que eu jamais imaginei ouvir do meu filho. Uma frase tão baixa, tão seca, tão inesperada, que colocou um fim definitivo no que eu achava que era família. Quando virei para ir embora, segurei firme a bolsa, tentando manter o pouco de dignidade que ainda restava em mim. Eu não queria causar cena, não queria parecer frágil, não queria que aquela amiga da Megan me olhasse com pena. Eu só queria sair. Sair e respirar. Sair e esquecer que eu tinha passado uma vida inteira acreditando que meu filho me respeitava. Mas antes que eu desse o primeiro passo, Andrew abriu a boca. Mãe, dá pra você não fazer drama hoje? Eu parei. Meu corpo congelou por inteiro. Não fazer drama. Como se tudo o que eu estava sentindo fosse invenção. Como se a humilhação da noite inteira fosse exagero meu. Como se eu fosse uma adolescente birrenta, ao invés da mulher que deu a ele cada centavo que tinha, para que ele tivesse uma vida minimamente confortável. Eu virei devagar. E quando fiz isso, vi algo em Andrew que eu nunca tinha reparado. Ele não estava preocupado. Ele não estava arrependido. Ele não estava nem tentando ser cuidadoso. Ele estava irritado. Irritado comigo. Por eu não aceitar ser tratada igual um peso. Por eu não sorrir diante da humilhação. Por eu existir no espaço dele e da Megan. Drama? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. É, mãe. Ele passou a mão no rosto, como quem fala com alguém difícil. Toda vez que você vem aqui, fica com umas caras. Umas atitudes que complicam tudo. Hoje, por favor, não estraga a noite. A última frase, essa eu senti como uma faca devagar entrando no peito. Não estraga a noite. A noite dele. A noite deles. Eu era a única peça fora do quebra-cabeça perfeito que eles tentavam montar. Eu tentei respirar fundo. Juro que tentei. Mas o ar não entrava direito. Eu só queria sentar com vocês, Andrew. Eu disse quase num sussurro. Ele estalou a língua. Mãe, pelo amor de Deus. É só esperar um pouco. A Megan organizou tudo, e você sempre quer ficar opinando. Você precisa entender que as coisas não giram mais em torno de você. Foi aí que eu senti o chão sumir. De verdade. Eu senti uma queda por dentro, como se alguém tivesse puxado o tapete emocional que sustentou minha vida inteira. As coisas não giram mais em torno de você. Eu queria perguntar quando, exatamente, as coisas giraram em torno de mim. Quando eu deixei de trabalhar 2 jornadas por dia para sustentar essa casa? Quando eu passei noites sem dormir porque ele chorava com febre? Quando eu deixei de comprar remédio para mim porque o sapato dele estava furado? Quando eu vendi minhas alianças para pagar a entrada do primeiro carro dele? Quando foi exatamente que algo girou em torno de mim? Mas eu não disse nada. Não porque eu concordasse, mas porque doía demais perceber que ele acreditava nisso. Megan, lá da mesa, completou. Andrew, deixa. É o jeito dela. A gente já sabe, né? E olhou para a amiga, como se eu fosse um caso clínico engraçado. A amiga riu de novo. Eu ouvi a risada. Ouvi como se estivesse dentro da minha orelha. Meu rosto queimou. Eu senti uma vergonha tão grande que por alguns segundos achei que fosse desmaiar. Não era só vergonha. Era aquela sensação cruel de perceber que você está sendo observada e diminuída e julgada, tudo ao mesmo tempo. Eu senti minhas pernas tremerem. A mão segurando a bolsa tremia também. Mas ninguém notou. Ninguém nunca nota. Andrew voltou para a mesa,
Sentou e continuou conversando como se nada tivesse acontecido. Ele falava sobre trabalho, sobre uma promoção que talvez fosse sair, sobre o time de futebol que ele gostava. A vida dele seguia perfeita, intocada, limpa. Eu era só um incômodo na porta. Eu fiquei ali parada, tentando respirar. Mas vindo de dentro da sala, eu ouvi um comentário que cortou meu último fio de paciência. Ela podia pelo menos tentar ser menos carente, a amiga de Megan disse. Tem sogra que é um amor, mas tem outras que... Meu Deus, Megan completou. A gente cuida dela, né? Mas é difícil. Cuida. Quase ri quando ouvi isso. Cuidar pra ele significava me tolerar. Significava me colocar no canto. Significava me dar restos emocionais. Significava fingir que eu era parte da família quando tinham plateia. Eu senti algo dentro de mim quebrar. E não foi uma rachadura pequena. Foi algo profundo. Eu sempre fui fácil de amar. Sempre fui paciente, sempre fui grata, sempre fui a que não reclamava. Passei anos acreditando que ser boa significava ser aceita, mas ali, naquele instante, ficou claro que eu podia ser a mulher mais generosa do mundo, e para eles ainda seria só uma sombra. Eu respirei fundo, muito fundo, porque se não fizesse isso, eu choraria ali, na frente deles. E eu me recusei a dar esse prazer. Eu dei 2 passos para trás. E quando virei, ouvi Andrew comentar ao fundo. Ela sempre faz isso. Sempre vira drama. É por isso que eu evito chamar. Eu parei na porta. Minhas mãos ficaram tão geladas que a bolsa quase escorregou. Eu engoli seco. Eu nunca imaginei que ouviria meu filho dizer que evitava me chamar. Mas ouvir ele dizer isso, com aquela tranquilidade, com aquela frieza, foi como se ele tivesse arrancado uma parte de mim. Ali, naquela porta, eu finalmente entendi que meu papel para eles era simples. A mãe que só serve quando é útil. A mãe que só aparece quando convém. A mãe que existe, mas não pertence. E então, antes de sair, antes de perder a compostura, antes de fazer algo que eu me arrependesse, eu respirei fundo, segurei o choro e falei: Andrew, eu estou indo. Ele ergueu o rosto irritado. Agora? Vai fazer drama de novo? Eu sorri de um jeito que ele não reconheceu. Um sorriso cansado, duro. Não vou mais fazer drama nenhum. Ele abriu a boca para responder, mas eu já estava virando para a porta. Foi aí que Megan disse a frase que selou o que viria depois. Uma frase dita baixinho, mas alta o suficiente para eu ouvir. Deixa ela ir. Mãe assim, cansa. Mãe assim, cansa. Eu parei por 1 segundo na porta. Um único segundo. E foi a última vez que parei por Andrew. Porque naquele instante, naquela porta, naquele respiro curto, algo dentro de mim tomou forma. Algo que eu não tinha há muito tempo. Limite. Eu saí, sem olhar para trás. E enquanto eu caminhava até o portão, eu já sabia. Eu não seria a mesma quando a porta daquela casa fechasse atrás de mim. Mas eu não imaginava que, no dia seguinte, Andrew apareceria na minha porta. Nem imaginava o que ele iria pedir. Nem imaginava que aquilo sim, seria a gota d'água. A gota que transformaria meu silêncio em algo que eles jamais esperariam. Eu não dormi naquela noite. Cheguei em casa com a sensação de que tinha deixado um pedaço meu naquele quintal, naquela mesa posta para 4 pessoas, naquele comentário da amiga da Megan, naquela frase que Andrew disse sem olhar para mim. Não faz drama. E na outra, dita ainda mais fundo. Mãe assim, cansa. Eu fiquei sentada na beirada da minha cama por horas, com a bolsa ainda no colo, do mesmo jeito que eu estava quando saí da casa deles. A casa estava silenciosa. Só o barulho do relógio da cozinha marcando os minutos. Engraçado como o silêncio às vezes faz mais barulho que uma discussão inteira. A luz da cozinha estava acesa desde cedo, porque eu tinha saído apressada e deixado assim. Quando entrei, subi a mão na parede e desliguei. A escuridão veio rápido, preenchendo tudo. Eu fiquei parada, olhando pro nada. Aquela casa, a minha casa, era simples, antiga, cheia de coisas que eu mesma arrumei com minhas mãos. Era o único lugar onde eu podia respirar. E mesmo assim, naquela noite, parecia que as paredes estavam me empurrando para dentro de mim mesma. Eu sentei no sofá da sala, o mesmo sofá onde Andrew dormia quando era pequeno e tinha pesadelos. Eu lembrava do jeitinho dele segurando minha mão, dizendo: Mãe, não dorme. Fica comigo. Eu sempre ficava. Mas naquela noite eu fiquei sozinha. E eu pensei em tudo. Pensei na primeira vez que ouvi Megan dizer que eu atrapalhava as decisões deles. Pensei em como Andrew foi mudando aos poucos.
Pensei no dia em que vendi minha aliança para ajudar na entrada da casa onde ele mora hoje. Pensei em todas as refeições que fiz para ele quando ele estava desempregado. Pensei nos remédios, nas contas, nas idas ao médico. Pensei nas vezes que ele disse obrigado, com verdadeiro sentimento. Eram poucas, e faz muito tempo. Eu fiquei ali até o sol aparecer pelas frestas da cortina. Fazer o quê? Eu nunca soube dormir com dor. Por volta de 7 da manhã, eu ouvi 3 batidas na porta. 3 batidas rápidas, ansiosas. Demorei um pouco para levantar. Meu corpo inteiro doía, não de doença, mas de cansaço emocional acumulado. Abri a porta devagar, imaginando que fosse o vizinho, ou talvez uma entrega. Mas era o Andrew. Ele estava parado ali, com a cara cansada, o cabelo bagunçado, as mãos no bolso. Parecia um menino perdido, mas eu sabia que aquele menino não existia mais. Mãe, ele disse, já entrando sem pedir. Eu não tive tempo de responder. Ele passou pela sala, olhou ao redor como se quisesse comentar algo sobre a casa, mas ficou quieto. Sentou no sofá, exatamente no lugar onde eu tinha passado a noite inteira. Eu fechei a porta e me aproximei, mas mantive distância. Eu precisava manter. Por mim. O que você quer, Andrew? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele coçou a nuca, respirou fundo, mexeu a perna direita como sempre faz quando está nervoso. Mas o nervosismo dele não era sobre mim. Eu sabia disso. Mãe, eu queria falar sobre ontem. Eu levantei a sobrancelha, mas não respondi. Ele continuou. A Megan acha que você foi embora brava. Eu quase ri, mas segurei. Brava. Era essa palavra que eles usavam para tudo que eu sentia. Nunca era triste. Nunca era magoada. Nunca era humilhada. Eu era brava. Andrew, não é sobre ficar brava. Então o que é? Ele perguntou, com um suspiro impaciente. Ele não entendia. Ou não queria entender. Eu sentei numa poltrona do outro lado da sala, uma distância que talvez só eu percebesse. Andrew, ontem vocês me ignoraram. Vocês nem colocaram um lugar para mim na mesa. Eu fiquei de pé enquanto vocês jantavam. Ele passou a mão no rosto, como quem tenta encerrar o assunto. Mãe, pelo amor de Deus, isso é só detalhe. Você exagera tudo. Aquela frase atravessou meu peito. Você exagera tudo. É impressionante como uma simples frase consegue apagar décadas de sacrifício. Não é detalhe para mim, Andrew. Eu não tenho tempo para isso agora. Ele disse quase irritado. Eu vim aqui por outro motivo. Naquele momento eu soube. Eu soube que aquela conversa não era sobre mim. Nunca era. A voz dele mudou, ficou mais séria, quase pesada. Mãe, eu preciso que você me ajude. Eu encostei as costas na poltrona, sentindo uma fraqueza no estômago. É sempre assim. Sempre. A parte amorosa da relação só aparecia quando tinha problema. Ele continuou. Eu e a Megan estamos numa situação complicada. Pronto. Lá vinha. O que aconteceu? Perguntei, mesmo sabendo que talvez fosse um erro perguntar. A Megan passou no concurso do estado. Ele começou com um sorriso orgulhoso. Mas tem uma coisa. O quê? Ele respirou fundo. Ela só começa a receber daqui 2 meses. E, bom, a gente comprou umas coisas pra casa nova, assumimos uns pagamentos e então veio a frase que colocou tudo em perspectiva. A gente precisa de $12.000 pra fechar o mês. 12 mil. $12.000. Eu senti meu coração bater mais forte, mas não por causa do valor. Era a lógica. Era a certeza absoluta com que ele disse a gente precisa. Como se fosse obrigação minha. Como se fosse natural. Como se eu estivesse ali exatamente para isso. Andrew, eu não tenho como te dar esse dinheiro. Ele deu uma pequena risada. Mãe, claro que tem. Você tem aquele dinheiro guardado do seguro, lembra? Eu fiquei em silêncio. O dinheiro do seguro era a única reserva que eu tinha. A única coisa que me protegia do futuro. Ele sabia isso. Sabia muito bem. Esse dinheiro é para minha aposentadoria, Andrew. Mãe, você já tá aposentada. É para minha velhice. Que velhice, mãe? Você vive aqui nessa casinha barata, quase não gasta nada. Por que você precisa de tudo isso parado? Eu travei. Ele falava como se eu fosse um obstáculo. Como se eu fosse um cofre fechado que ele queria abrir. Como se me enxergasse como fonte infinita. Eu tentei respirar. A sala parecia pequena. Menor do que nunca. Andrew, você me trata como banco. Ele bufou. Mãe, não começa com isso. Você sempre inventa essas coisas.
É só um empréstimo. A gente devolve. Eu encarei ele. Eu encarei de verdade. Porque naquele momento, naquela sala, naquele sofá onde ele dormia quando tinha medo do escuro, eu percebi uma verdade que eu evitei a vida inteira. Ele só lembra de mim quando precisa. Eu apoiei as mãos nos joelhos, tentando achar forças dentro de mim. E veio. Veio uma coragem silenciosa, diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Andrew, ontem você me deixou de pé enquanto comia com sua esposa e seus amigos. Mãe, você disse que eu fazia drama. Mãe, sua esposa disse que mãe assim cansa. Mãe, ele elevou o tom. Eu não parei. Agora você vem aqui no dia seguinte pedir $12.000. 12 mil, Andrew. E acha normal. Ele ficou vermelho. Eu tô pedindo porque confio em você. Não, Andrew. Você tá pedindo porque acha que eu devo. Ele ficou em silêncio. E pela primeira vez, acho que ele entendeu o que estava acontecendo. Mas entender não significava aceitar. Mãe, ele disse, mudando a voz. Isso é sério. Se você não ajudar, a gente vai ficar numa situação difícil. Eu dei um sorriso frio. Um sorriso que ele nunca tinha visto. Talvez seja a hora de você aprender a resolver sozinho. Ele levantou bruscamente. Você tá sendo egoísta. A palavra bateu no meu peito como um trovão. E foi aí que eu disse, sem tremer. Egoísta é quem só aparece quando quer algo. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Seus olhos correram pela sala, talvez procurando algo familiar, algum argumento, alguma prova de que eu ainda era aquela mãe que fazia tudo por ele. Mas essa mãe tinha sido deixada no quintal da casa dele, de pé, segurando uma bolsa. O Andrew que eu conhecia quando criança não estava ali, e a mãe que ele esperava também não estava mais. Eu respirei fundo. Andrew, eu não posso. Ele deu um passo para trás. A expressão dele mudou. O rosto ficou duro, fechado, frio. Eu vou lembrar disso, ele disse. A Megan também vai. E saiu, sem abraçar, sem agradecer, sem olhar para trás. A porta bateu. A casa ficou quieta. Eu fiquei parada ali, olhando para o silêncio. E foi nesse silêncio que a verdade caiu inteira. Meu filho não veio pedir ajuda. Ele veio cobrar, e eu recusei pela primeira vez em 30 anos. Eu deveria me sentir culpada, mas eu não me senti, pela primeira vez não. O que eu não sabia, o que eu não imaginava, era que a reação dele seria muito mais cruel do que qualquer frase dita na noite anterior. Muito mais cruel. E ela viria rápido. Mais rápido do que eu imaginava. Depois que Andrew saiu batendo a porta, eu fiquei parada alguns segundos, olhando para o chão. Não sei explicar exatamente o que senti. Não era tristeza pura. Não era raiva pura. Era um tipo novo de vazio, como se alguém tivesse desligado a luz por dentro e deixado só um corredor comprido, escuro, onde cada passo ecoava. Eu passei a mão no rosto e senti a pele quente, cansada. Minha garganta ardia, não porque eu estava chorando, mas porque eu estava segurando o choro há horas, talvez dias, talvez anos. Me levantei devagar, mais velha do que quando acordei naquela manhã. Fui até a cozinha, fiz café sem perceber, sentei e fiquei olhando para a fumaça subir da xícara. Era quase automático, como se minha cabeça tivesse desligado e meu corpo estivesse fazendo as coisas sozinho. Eu estava pensando no que Andrew disse. Eu vou lembrar disso. Aquilo ficou rodando na minha mente como um loop. Não era frase de filho. Era frase de alguém que tinha sido contrariado. Como se eu fosse um serviço mal prestado. Como se eu tivesse a obrigação de pagar pelo silêncio deles. Eu tomei o café devagar, com aquela sensação amarga na boca, quando ouvi o barulho do meu celular vibrando. Na tela, o nome Megan. Eu respirei fundo. Eu sabia que não vinha nada bom. Atendi com voz baixa. Oi, Megan. Silêncio de 2 segundos. Aquele silêncio que sempre precede uma grosseria dita com calma. Então ela falou. Então, Andrew me contou tudo. A forma como ela disse tudo parecia um aviso. Um sinal de que eu deveria ter me preparado mais. Megan, eu não consigo doar esse dinheiro. Eu realmente não tenho como. Ela soltou um suspiro raso. O tipo de suspiro que vem com julgamento. Olha, eu sei que a senhora tem seus limites, mas a senhora precisa entender que nós somos uma família agora. Família ajuda, mãe. Eu ri. Um riso curto, involuntário, triste. Megan, desde quando você considera a família algo além do que te beneficia? Ela ignorou completamente.
A senhora sabe que estamos num momento delicado. E, sinceramente, eu tô surpresa. Achei que a senhora fosse mais compreensiva. Mais compreensiva? Eles adoram essa palavra. É a forma elegante de chamar alguém de submisso. Megan, eu já ajudei vocês muito. E daí? Ela respondeu, rápida demais. Passado é passado. Ali eu senti uma pontada no peito. Não era só o que ela disse, era o jeito que disse. Passado é passado. As noites que passei cuidando do Andrew doente. Passado. Os móveis que comprei quando eles casaram? Passado. A entrada da casa deles? Passado. As contas que paguei durante 3 meses quando Andrew perdeu o emprego? Passado. Meu esforço? Passado. Minha dor? Passado. Tudo jogado no lixo como quem descarta um recibo velho. E então ela completou com a frase que eu nunca vou esquecer. A senhora sempre quis ser tratada como parte da família. Agora é a hora de provar isso. Eu engoli em seco. Ela tinha acabado de transformar meu amor em obrigação. Eu não vou dar esse dinheiro. Tá bem, ela disse, e a voz mudou. Ficou fria, cortante. Mas depois não diga que a culpa não é sua quando tudo piorar. E desligou. Eu fiquei com o celular na mão por alguns segundos, processando. Eles não queriam dinheiro. Eles queriam controle. Queriam que eu me curvasse. Queriam que eu aceitasse ser sempre a última opção, enquanto me exigiam como se eu fosse a primeira. Eu fechei os olhos e senti um peso enorme nos ombros. Uma exaustão que não tem nome. No fim da tarde, eu recebi outra ligação. Dessa vez da minha irmã, Helena. Se tem uma coisa que Helena sabe fazer, é aparecer exatamente na hora certa. Para piorar tudo. Atendi com certa esperança, confesso. Talvez ela perguntasse se eu estava bem. Talvez ela tivesse ouvido algo e estivesse preocupada. Mas não. Logo na primeira frase, ela mostrou o que realmente queria. Que história é essa de que você negou ajuda pro Andrew? Eu não respondi imediatamente. Ela continuou, sem esperar. Ele me ligou chorando. Disse que você virou as costas para ele. Você tem noção do que isso significa? Chorando, chorando. O mesmo Andrew que me deixou de pé enquanto comia? O mesmo que disse que eu fazia drama? O mesmo que me tratou como peso? Esse estava chorando? Helena, eu não virei as costas. Eu apenas disse que não posso dar o dinheiro. Ah, claro. Ela respondeu, ironizando. Você, que sempre foi tão mão aberta, resolveu ser mão fechada justo agora. Que conveniente. Eu fechei os olhos. Eu conheço minha irmã. Ela sempre me diminuiu. Sempre. Desde criança. Ela sempre dizia que eu era frágil demais, boazinha demais, boba demais. Ela adorava me ver tentando agradar todo mundo. Adorava me ver perder. E ali, mais uma vez, ela estava pronta para me esmagar. Helena, eu não devo nada para você nem para ninguém. Não começa, por favor. Ela disse com aquela voz superior. Todo mundo tem problemas. O Andrew é seu filho. Você é mãe. Mãe não nega ajuda. E filho não trata a mãe como ele tratou ontem. Eu respondi com voz firme. Ela ficou em silêncio. Mas não porque estava refletindo. Era o silêncio de quem está preparando o próximo ataque. Até parece que você nunca exagerou as coisas. Ela disse. Você sempre faz papel de vítima. Toda vez. A vida inteira. Essa frase me atingiu como um tapa. E então veio a parte que fez meu estômago virar. Sabe o que eu acho? Ela disse. Que você gosta de atenção. Gosta de se fazer de coitada para ver quem vai correr atrás. Eu fechei os olhos e senti lágrimas subindo, mas não deixei cair. Quando ela percebeu que eu não estava reagindo, continuou. Agora, se o casamento dele desmoronar, se eles perderem a casa, se alguma coisa ruim acontecer, você sabe que a responsabilidade vai cair sobre você, né? Responsabilidade. Sempre essa palavra. Eu respirei fundo, coloquei o telefone afastado da orelha e disse: Helena, chega, chega! Eu não vou continuar essa conversa. Ela murmurou. Covarde. E desligou. Eu fiquei parada, sentindo o silêncio crescer dentro de mim como se fosse uma parede. Era estranho. Eu deveria estar desabando. Mas não estava. Eu estava secando, endurecendo, me transformando. Talvez a vida não precise de mais uma gota de dor quando a gente, finalmente, aprende a fechar a torneira. Achei que o dia tinha terminado ali, mas não. Não com eles. Por volta de 19 horas, alguém bateu no portão com força. Meu coração acelerou. Olhei pela janela. Andrew e Megan estavam do lado de fora. Os dois. Eu hesitei. Meu corpo inteiro dizia para não abrir, mas abri. Eles entraram como se nada tivesse acontecido. Megan com os braços cruzados. Andrew com o rosto duro. Os dois com postura de cobrança, não de diálogo. A gente precisa conversar. Megan disse, já entrando na sala. Eu não respondi. Só fechei a porta. Andrew começou direto, sem rodeios. Mãe, é o seguinte. Você não tá sendo justa. Eu ri.
Rir foi a única reação possível. Injusta? Sim, Megan disse, tomando a frente. Você sabe que a gente conta com esse dinheiro. Você sabe que o Andrew sempre esteve ao seu lado. Eu olhei para Andrew esperando que ele corrigisse aquilo, mas ele não corrigiu. Andrew, você estava ao meu lado. Quando? Perguntei sem ironia. Ele desviou o olhar. Ele sabia. Ele sabia a verdade, mas não diria. Mãe, a gente precisa fechar o mês, ele repetiu, como um disco arranhado. E eu não posso, respondi. Foi quando Megan se aproximou mais, me olhando como quem olha um objeto difícil. Então quer dizer que você prefere ver o próprio filho falir? Eu respirei fundo e respondi. Eu prefiro não perder o pouco que me resta para segurar escolhas que vocês fizeram sozinhos. O rosto dela endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela se aproximou ainda mais e disse baixinho, mas com veneno suficiente para me queimar. A senhora ainda vai se arrepender disso. Aquilo não era pedido. Era ameaça. Andrew cruzou os braços. Última chance, mãe. Você vai ajudar ou não? E naquele momento, naquela pergunta final, naquela falta completa de afeto, respeito ou mínima consideração, a coragem apareceu inteira. Sem tremor. Sem insegurança. Sem hesitação. Eu disse. Não. Os dois ficaram em silêncio por 2 segundos. Pareciam não acreditar. Pareciam que nunca tinham ouvido aquela palavra da minha boca. Megan deu um sorriso frio. Um sorriso que não tinha nada de humano. E disse, então veremos quem você realmente é. Os dois foram embora sem dizer mais nada. A porta bateu tão forte que a vidraça tremeu. E quando ficaram distantes, quando o barulho dos passos foi sumindo, quando a noite finalmente caiu, eu percebi que a humilhação da noite anterior não tinha sido o fim, era só o começo. Porque naquela madrugada, enquanto eu tentava dormir, meu telefone começou a vibrar de novo. Mas dessa vez, não eram eles. E as mensagens que chegaram, essas sim, mudariam tudo. E mudariam de um jeito que nem eu estava preparada. Eu estava deitada tentando dormir, quando meu celular começou a vibrar na mesa ao lado. Primeiro uma notificação, depois outra. Aquela vibração insistente parecia ter vida, uma vida cheia de veneno. Peguei o telefone sem acender a luz. Vi entreaberto, como quem tem medo de olhar. Mas quando a tela acendeu, senti meu estômago afundar. Mensagens de números que eu não reconhecia. Mensagens de pessoas que eu não falava há anos. Mensagens de conhecidos. E até parentes distantes. Tudo começava com alguma versão de: o que você fez com o Andrew? Como você teve coragem? Você sempre foi problemática. Isso não se faz com um filho. Eu fiquei parada, lendo tudo como se estivesse fora do meu próprio corpo. Aquela avalanche de julgamentos veio tão rápido que eu precisei respirar fundo para não sentir meu peito apertar. Mas foi a mensagem da Helena que fechou o ciclo da crueldade. Falei com a família toda. Ninguém concorda com o que você fez. Todos acham que você passou dos limites. Família toda. Todos. É impressionante como as pessoas aparecem rápido para apontar o dedo quando você diz não pela primeira vez. Eu me sentei na cama, com os pés no chão gelado. Tudo parecia distante. As paredes da casa pareciam mais altas, como se medissem minha solidão. Eu rolei a tela lentamente. Mais mensagens, mais acusações, mas uma, em especial, me paralisou. Ele está arrasado, está se sentindo traído pela própria mãe. Como você teve coragem? Traído. Eu era a traidora, não quem me deixou de pé. Não quem me chamou de dramática. Não quem disse que mãe assim cansa. Não quem me tratou como um peso. Não quem só apareceu para pedir dinheiro. Não quem me ameaçou. Eu, a traidora. Eu ri. Um riso curto, amargo, que caiu da minha boca como uma pedra. Eu estava tão cansada, tão farta. Tão exausta de viver tentando justificar meu amor. De viver tentando ser vista. De viver implorando por um pedaço mínimo de respeito. Eu levantei, fui até a cozinha e bebi água direto da torneira. Não estava com sede. Estava tentando sentir alguma coisa. Mas naquele momento, ao olhar para a janela escura, uma coisa começou a crescer dentro de mim. Não era raiva. Raiva explode. Aquilo não explodiu. Aquilo expandiu. Era clareza. A clareza de que eu passei a vida inteira tentando manter pessoas que só sabiam tirar de mim. De que eu aceitei migalhas emocionais como se fossem banquetes. De que eu fui mãe para um filho que nunca quis me enxergar como ser humano. Eu sentei na mesa da cozinha. Peguei o celular de novo. Li cada mensagem com atenção.
e pela primeira vez na minha vida inteira. Eu não chorei. Eu só senti desligamento. Uma sensação estranha, quase física, de que algo estava sendo arrancado de dentro de mim. E ao invés de doer, estava aliviando, como se eu tivesse carregado uma mala enorme durante anos e só agora tivesse percebido que podia soltar. No dia seguinte, deixei o celular desligado. Não porque eu estava fugindo, mas porque eu estava respirando. Fui fazer minhas tarefas do dia. Lavei a louça, reguei as plantas, coloquei roupa para bater. Coisas simples, daquelas que preenchem o dia sem fazer barulho. E durante tudo isso, uma frase ficava martelando na minha cabeça. Eu vou lembrar disso. Ah, Andrew, eu também ia lembrar. Mas não do mesmo jeito. Por volta das 10 horas, alguém bateu no portão. Dessa vez não foi agressivo. Foi leve. Quase tímido. Eu olhei pela janela. Uma mulher. A vizinha da frente. Ela me entregou uma carta. Disse que estava presa na porta da minha casa. Quando ela foi embora, abri o envelope. Era da Megan. Boa tarde. Queria dizer que após tudo o que aconteceu, eu e o Andrew conversamos muito. Estamos muito magoados. Estamos repensando nossa relação com você. Acreditamos que no momento é melhor nos afastarmos. Eu li aquilo umas 3 vezes. Afastar. A palavra caiu dentro de mim como uma chave virando uma fechadura. Eles queriam se afastar. Eles. Depois de tudo. Depois de me expulsarem emocionalmente da mesa. Da casa. Da vida. Eles queriam se afastar de mim. Eu apoiei a carta na mesa. Senti meu peito subir e descer devagar. Mantive o olhar ali, fixo. E aos poucos percebi que a carta não me destruía. Ela me libertava. Ela era a prova final e absoluta de que eu não tinha que insistir em nada. Eles já tinham me tirado do coração deles há muito tempo. Agora só estavam deixando o oficial. Respirei pela primeira vez em anos sem sentir culpa. Sem sentir medo. Sem sentir obrigação. Nos dias seguintes, o silêncio seguiu, mas era um silêncio diferente do habitual. Não era silêncio de rejeição, era silêncio de paz. Eu comecei a acordar mais leve. Passei a caminhar pela manhã. Comecei a cozinhar só para mim. Pela primeira vez, cozinhar não era obrigação. Era carinho comigo. Conversei com uma vizinha que eu mal via. Fui em um café perto de casa. Toquei no piano antigo que ficava na sala e que eu tinha esquecido que existia. E devagar, algo em mim floresceu. Uma coisa pequena, mas viva. Autonomia. A liberdade de acordar e saber que eu não tinha uma coleira emocional presa no pescoço. Eu me olhava no espelho e não via mais aquela mulher apagada, tentando entender onde tinha errado como mãe. Eu via alguém inteira. Alguém que merecia descanso. Alguém que merecia amor. Amor próprio. Mas a vida tem um jeito interessante de trazer respostas quando a gente para de pedir. Por volta de 2 semanas depois, recebi a ligação de uma amiga que mora a algumas cidades daqui. A voz dela veio animada. Quer passar uns dias aqui comigo? O quarto de hóspedes está vazio. Eu sorri sem pensar. Quero. Acho que preciso disso. Ela riu. Precisa mesmo. Você anda sumida. Vem respirar um pouco. Eu arrumei minha mala devagar. Coloquei 2 trocas de roupa, meu perfume antigo, algumas fotos antigas e o livro que deixei pela metade há meses. Fechei a mala. Olhei para a porta da minha casa. E percebi que fazia tempo que eu não saía para me sentir leve. Quando estava trancando a porta, meu celular vibrou. Uma mensagem do Andrew. Primeira vez desde o episódio do dinheiro. Eu abri, com calma. Oi, mãe, precisamos ver umas contas. Liga pra mim. Eu achei curioso. Nenhum, como você está? Nenhum, podemos conversar. Nada. Direto ao ponto. Direto ao interesse. Eu olhei a mensagem por alguns segundos e depois simplesmente desliguei o celular. Sem culpa. Ele sequer imaginava que naquele momento eu estava entrando em um carro para passar alguns dias longe. Longe de cobranças, longe de julgamento, longe daquela relação sufocante. Eu estava indo respirar, e aquilo me deu uma paz que eu achei que nunca sentiria. A viagem foi tranquila. A casa da minha amiga era simples, mas aconchegante. A gente conversou por horas, riu sobre coisas antigas, fez bolo juntas. Eu dormi na cama de hóspedes como não dormia há anos. Sem peso. Sem medo, sem acordar esperando o som de mensagens cobrando algo de mim. Eu acordava, abria a janela e sentia o ar fresco entrar, e pela primeira vez na minha vida adulta, senti que a vida ainda tinha espaço para mim. E foi ali, naquela casa emprestada, que o último elo se rompeu. No 3º dia, minha amiga recebeu uma mensagem de alguém da cidade. Ela veio até mim com o celular na mão, olhando com cuidado, como quem carrega uma verdade delicada. Você viu isso? Ela perguntou. Eu peguei o celular. Era uma foto da casa do Andrew, placas de vende-se, a casa inteira à venda.
E no texto abaixo, alguém escreveu: Andrew e a esposa estão vendendo a casa. Estão endividados até o pescoço. Disseram que a mãe dele não ajudou quando eles precisaram. Minha mão tremeu um pouco. Mas não de culpa, de incredulidade. Eles estavam usando meu nome para justificar uma falência emocional que eles mesmos criaram. Minha amiga tocou minha mão. Você não é responsável por isso. E naquele momento, pela primeira vez em toda a história, eu realmente acreditei. Eu não era responsável. Eu nunca fui. Eu só assumi culpas que não eram minhas. Eu fiquei em silêncio por um bom tempo, olhando para a janela, vendo o sol bater nas folhas. Um silêncio que não doía. Um silêncio que encaixava. E então, bem devagar, como quem recolhe uma peça de si mesma que ficou perdida há muito tempo, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas livre. Porque naquele exato instante, eu soube que minha vida tinha virado uma página. Não por vingança, não por raiva, mas por libertação. Eu finalmente entendi que amar não significa se sacrificar até virar pó. Que ser mãe não significa ser usada. Que ser boa não significa ser burra. E que eu não tinha a obrigação de salvar ninguém que jamais me ofereceu sequer a mão. A casa estava à venda, a relação também. E eu estava começando. Começando uma vida nova. Começando uma fase em que meu nome não era cobrança. Uma fase em que meu afeto não era moeda. Uma fase em que minha presença não era tolerada. Era escolhida. Um renascimento silencioso. O tipo de renascimento que não precisa anunciar nada. Porque simplesmente acontece. Eu me levantei, preparei chá e olhei pela janela. Respirei fundo e pensei: é isso, acabou. Agora quem cuida de mim? Sou eu. E ali, naquela tarde calma, naquela casa simples, percebi que a maior vingança não é punir ninguém. A maior vingança é viver bem sem quem nunca soube te valorizar. E eu estava pronta para isso. Finalmente pronta.